Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje vamos analisar o facto de Portugal receber mais 100 milhões de euros para obras em escolas, saúde e património. As contas do Estado registaram um excedente de 258 milhões de euros até fevereiro. Ainda as declarações do Ministro da Cultura, que garante continuidade no apoio às artes em Portugal. O apoio também à banca portuguesa, que custou mais de 17 mil milhões de euros num espaço de 10 anos. E para terminamos com política internacional. Falamos então da guerra diplomática que trava a cimeira entre Putin e Trump. Os temas então em análise hoje e comigo em estúdio tenho Albino Almeida. Albino, obrigada desde já pela sua presença. Começamos precisamente este Espaço Opinião com a análise dos 100 milhões de euros para obras em escolas, saúde e património que Portugal recebe. Em primeiro lugar, permita-me dizer-lhe que dos fundos comunitários. Exatamente. É preciso aqui também contextualizar de onde é que Portugal recebe então estes fundos comunitários, estes 100 milhões de euros. Nós temos vindo a notar, aliás, deve dizer-se neste momento, é bom referi-lo, com o apoio, do atual líder do PSD, nós temos vindo a perceber que os fundos 2020 negociados por Paes Maduro foram uma desgraça do ponto de vista daquilo que são as necessidades do país. Essa desgraça tem que ser corrigida e o Governo, em junho próximo, irá reprogramar em Bruxelas os fundos europeus. Mas, entretanto, tem vindo a demonstrar em Bruxelas, tal como temos dito em Gaia, por exemplo, que há necessidade de preservar aquilo que nós temos em matéria de escolas. E quando não se intervém de uma forma organizada e programada, as escolas chegam a um ponto em que depois é quase preciso fazer tudo de novo. Portanto, quero saudar vivamente estes fundos europeus que vão permitir, com a componente nacional, que nós possamos, de facto, investir nas escolas. Mas queria também referir-me ao património. Não são poucos os monumentos que nós apreciamos e cujo estado de degradação é de veras lamentável. Todos os que andamos pelo país, em alguns locais, encontramos património riquíssimo que está, de facto, pouco cuidado, para não dizer ao abandono. Isso tem que ver realmente com a situação que o país viveu nos últimos 5 anos. É preciso alterar esta situação. E é preciso algumas prioridades. Porquê? Porque quer a educação que permite qualificar as pessoas, quer o património, estão na base do crescimento sustentado e sustentável do país. Sem quadros qualificados não conseguimos responder às necessidades de mão de obra qualificada, que inclusivamente os investimentos que estão a ser canalizados para Portugal, a ser feitos em Portugal e em estudo em Portugal, como por exemplo em Gaia, são feitos na base de que existirão jovens ou pessoas qualificadas para poderem responder às necessidades de emprego que vão ser geradas. E por outro lado, tem sido em torno do património das cidades que tem vindo a desenvolver-se, de facto, esse Eldorado que é o turismo. Portanto, eu diria que, do ponto de vista educacional, temos que formar jovens qualificados, mas que também, de alguma forma, valorizem o património e as artes. E essa é uma matéria que é objetivamente importante que nós passemos a ter atenção a estas áreas. Sobretudo também aqui a área da saúde. Eu, sobre a área da saúde, gostava de dizer o seguinte. Nós estivemos aqui a semana passada a falar sobre o Hospital de Gaia, recorda-se, e do mau trabalho que o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos lá foi fazer. Na realidade, o que acontece... Mas existe um problema. Existe o problema. O que acontece é que não é possível passar por cima do trabalho que se faz naquele hospital e das 700 mil pessoas que ele acolhe, sabendo nós que existem direções clínicas que estiveram reunidas a reclamar condições, mas tanto quanto sabemos, tem feito muito pouco no dia-a-dia para mudar as questões. E eu queria salvaguardar que não confunda as direções clínicas ou o diretor clínico do Hospital de Gaia com o pessoal que lá está. Nem o auxiliar, nem o da enfermagem, nem os médicos.
E lamento profundamente que hajam pessoas que estejam a fazer jogo duplo no Hospital de Gaia. Quero aqui denunciá-lo. Que é, por um lado, estarem dentro das decisões do hospital e, por outro lado, estarem a denunciar as suas próprias insuficiências e as suas próprias incapacidades. E, portanto, é uma matéria que ainda bem que tocou nela. O Hospital de Gaia, neste ano, terá mais de 6 milhões de investimento público. Se eu não referir os 16 milhões, e quero ser só cuidadoso, porque o Governo garantiu que é para o segundo semestre deste ano, mas estamos a falar de 16 milhões de euros que correspondem à última fase das obras do Hospital de Gaia. E, portanto, eu diria que era importante que fôssemos todos sérios e procurássemos, diagnosticar os problemas que existem, 2, não criar climas de alarmismo e pânico que não se justificam, ainda para mais quando temos pessoas com capacidade de mudar o dia-a-dia que estão a fazer jogo duplo. É votarem nos conselhos de administração as decisões que depois vêm criticar cá fora, o que eu acho absolutamente lamentável. E, portanto, quero aqui lamentar profundamente essa situação, dar uma palavra de esperança aos gaienses e, em geral, aos portugueses, porque, como se vê, a Europa tem bem consciência de que nós, uma população a envelhecer, vamos ter sempre aumento de despesa na saúde e precisamos, portanto, estar muito atentos aos problemas reais que existem e não precisamos que sejam criados outros em cima dos que já existem. De um modo geral, de facto, aqui a saúde precisa também de um investimento. A saúde precisa de investimento contínuo, desde logo nas pessoas. É bom dizê-lo, mas é também bom dizer que o Hospital de Gaia viu crescer o número de médicos nos últimos 2 anos em 174 novos médicos. São suficientes, Albino Almeida? Em princípio são para acompanhar as obras do hospital. Como eu disse aqui há 8 dias atrás, as obras em si mesmo não representam nada. É preciso os equipamentos e os meios humanos. Isso tem vindo a ser feito. Penso, no entanto, que é possível, que é necessário fazer um bom diagnóstico das necessidades para que possamos, na realidade, responder. Por exemplo, o Hospital de Espinho vai ver aumentada a valência de cirurgia. Ou seja, estão neste momento a ser implementados um projeto de trabalho que a atual administração tem concebido, que será implementado e, obviamente, o que importa aqui é sermos todos muito exigentes quanto à implementação desse plano. E também dizê-lo, porque vale a pena dizer, que a necessidade de escrutinar muito bem a despesa pública na saúde não pode implicar atrasos no apoio financeiro à despesa, que nós sabemos vai ser cada vez maior, porque estamos a envelhecer e, portanto, isso desde logo levanta um conjunto de questões para as quais não temos soluções pré-concebidas, nem sequer pré-estudadas. São realidades novas. Apenas estão identificadas. Sabemos que, de facto, a população portuguesa está a envelhecer. E bem, está a envelhecer bem, ou seja, de facto, é preciso acompanhar esse envelhecimento com as infraestruturas. Exatamente. E, portanto, vamos precisar de aumentar as infraestruturas, por um lado. E isso pode não significar construir mais. Pode ser, como eu lhe estava a dizer, gerir bem aquilo que se tem, aumentando, ampliando, remodelando. Isso está a acontecer em Gaia. É bom dizê-lo. E o que eu digo é com toda a sinceridade que nós já temos problemas que cheguem inventariados e é preciso pôr mão para resolver. E não necessitamos, de facto, de pessoas que venham, como se diz, como diz o povo, pôr a boca no trombone quando são corresponsáveis pelas decisões que se tomam nos órgãos próprios. Isso é que é lamentável. Muito bem. Albino Almeida, passamos agora então para o nosso próximo tema, depois então de falarmos de 100 milhões de euros para obras em escolas de saúde e património que Portugal vai receber dos fundos comunitários. Falamos agora das contas do Estado. Registra um excedente de 258 milhões até fevereiro. Exatamente. Eu gostava de dizer, por amor à verdade, que tenho visto muita polémica sobre isto. Primeiro, o Governo praticamente limita-se a deixar que as instituições oficiais ponham cá fora os números e já nem comenta. Porque isso normalmente tem 2 tipos de reações. Como é que estes números de facto saem cá para fora, Albino Almeida? O saem que é que está aqui a falhar? Saem e é assim, eu não me deixo impressionar por eles, percebe? Eu creio que sairão com alguma, como eu ia dizer, com alguma naturalidade. Não, eu acho que o sistema, o INE, existe e todos os outros institutos existem para nos divulgar os números, para nós monitorizarmos o que nos está a acontecer. Bem vê, nós hoje temos o teatro, estivemos a falar da saúde, da educação, do património, toda a gente já reparou, os professores, os militares, a polícia, toda a gente quer mais dinheiro. Toda a gente quer mais dinheiro. E, portanto, é preciso perceber se nós estamos a trabalhar todos os dias de maneira a que o país tenha riqueza para distribuir por estas necessidades todas. E eu acho bem
eu acho bem que se nós acompanhamos as contas do Estado, mas eu não me deixo nada impressionar por isto, porque eu já sei que isto tem duas leituras. Os dados, quando saem assim, são simpáticos para o Governo. Acho que é intencional que o Governo não comente estes números, especialmente quando eles são positivos, porque já vimos o Governo, por exemplo, comentar, e eu discordo, de que, digamos, o déficit do ano passado, para o qual devemos olhar, é o de 0,96 e não o de 2,96, que tem a ver com a Caixa Geral de Depósitos. Eu prefiro olhar para o 2,96, porque sei que não volta a acontecer o que aconteceu com a Caixa e sei que aquilo está arrumado. E pela primeira vez, Portugal criou espaço orçamental para meter lá aquela despesa enorme, senão, de novo, estaríamos em procedimento por déficit excessivo. Isto em si mesmo é bom. O superávit é bom, é melhor que estejamos em superávit do que em déficit. Em geral é bom, só que nada disto é estático, é como uma fotografia. O facto de eu estar muito bonito quando tiro uma fotografia não quer dizer que meia hora depois eu não tropece, bata com a cara no chão e fique com lesões eternas para o resto da vida, ou pelo menos temporárias. E, portanto, eu gostaria de dizer isto aqui no vosso programa, por respeito a quem está lá em casa e com as várias formas de olhar para isto. Uns veem o copo meio cheio, outros veem o copo meio vazio. Primeiro, é útil que possamos monitorizar o que está a acontecer com um dos nossos problemas de há décadas, que são as finanças públicas. É bom. Segundo, não nos deixemos impressionar pelos resultados, nem valorizemos aqueles que acham que isto ou aquilo dos resultados. Os resultados não são estáticos. Isto também é uma consequência do crescimento da receita dos impostos. É uma consequência direta do crescimento dos impostos. Naturalmente que sim. É outro eufemismo que eu gostava de desmontar aqui. Há muita gente que defende que o que acontece foi um aumento da carga de impostos. Eu prefiro ir ao contrário, porque quando nós temos trabalhadores, nós baixamos a despesa do Estado, porque eles estavam com subsídios, e passamos a ter receita, que são os poucos impostos que, apesar de tudo, eles vão passar a pagar. Isto, por si mesmo, não faz um aumento da carga fiscal. O Governo, aliás, não aumentou nenhum imposto em termos percentuais, exceto os indiretos, já lá vamos, não aumentou nenhum. O que acontece é que espera que o emprego, especialmente o emprego e o crescimento económico, permita que haja mais atividade económica e, portanto, mais receita. Depois fazer as contas em termos percentuais e dizer que a carga fiscal nunca foi tão alta é absolutamente mentiroso. Sabe que eu tenho que acompanhar a gestão de uma Câmara de Gaia. E nós, em Gaia, temos baixado o IMI. E temos baixado o IMI. Porquê? Porque, na realidade, entendemos que as famílias devem ser apoiadas. E, de facto, conseguimos apoiá-las e a nossa receita tem aumentado. Porquê é que tem aumentado? Porque o emprego em Gaia era de 33 mil pessoas e desceu quase 12 mil. Essas 12 mil estão a contribuir em Gaia. Deixaram de estar a custo para nos trazer receita. Vamos dizer que aumentamos os impostos em Gaia? Não. Vamos dizer que, felizmente, há mais gente a pagar impostos, o que quer dizer que há mais gente a ganhar dinheiro. Seja a indústria, seja o comércio, seja o turismo, sejam as pessoas no seu posto de trabalho que recuperaram. Eu creio que, portanto, é por isso que eu lhe digo, como nada disto é estático, tudo isto é dinâmico. Hoje é bom, amanhã é menos bom. Ainda anteontem o Porto ia à frente e agora vai em segundo lugar. Está a ver? Nada do que é estatístico é estático. Nada do que é estatístico é estático. Portanto, estes números que vão saindo são estatística. A nossa vida não é estática. Como é que Daqui a meia olhar hora, para estes números, Albino Almeida? com otimismo, seguramente. É muito melhor receber boas notícias do que receber más notícias. E em si mesmo, para um país que tem que fazer um serviço de dívida de 8 milhões de cerca de 8 mil milhões de euros anuais, que tem vindo a descer, porque, justamente, nós estamos a dar ao exterior garantias de podermos resolver os nossos compromissos. Ora, se nós tivermos um superávit e o aplicarmos depois no pagamento da dívida, nós vamos fazer aquilo que tem que ser feito, que isto é, dizer aos nossos credores que nos podem financiar com a certeza de que vão receber. E quando assim é, quando a gente vai a um banco e dá garantias que pode pagar, tem condições para negociar os juros. E eu chamo a atenção da Helena que os juros que Portugal está a pagar em todos os patamares são extraordinariamente mais baixos do que eram há 1 ano e meio atrás. Muito bem. Albino Almeida, passamos agora então para... falamos de arte, falamos então do Ministro da Cultura, que garante que não vai deixar cair companhias de teatro e dança que merecem apoio.
Vamos lá ver. Isto é um problema que até passou por Gaia. De facto, isto tem a ver com os resultados do programa de apoio da DG Artes, que tem sido alvo de contestação por diversas companhias. Vamos ver. Eu diria o seguinte. O mal e o bem são para distribuir. E isto é o lado, digamos, é consequência do outro lado do que estivemos a falar há pedaço. Repare. Muita gente diz, por exemplo, outro dos embustes que ontem circulava nas redes sociais era a questão da dívida, que voltou a subir, a dívida pública. Todas as pessoas sabem que quando aumenta a atividade económica, se gasta mais dinheiro. Todos nós sabemos que os impostos começam a ser pagos em abril, o IMI e outros. Não é? As contas do IRS serão feitas até agosto. Ora, a receita do Estado não entra todos os meses numa cadência certa. Portanto, o Estado tem necessidade de se financiar quando está a apoiar o crescimento. O que é que acontece neste caso concreto das artes? A noção que temos que está tudo a correr bem faz com que as pessoas aumentem as expectativas. Acontece é que há problemas que vêm muito de trás. Todas as companhias de arte têm que ter um local para poder apresentar os seus espetáculos. E isso é decisivo porque quando uma companhia de teatro está num lado, não pode estar nos lados todos ao mesmo tempo. Portanto, tem que estar sediada num lugar, tem que fazer ali a sua base para que as pessoas os possam ir ver. Isto implica apoios de natureza de logística, de natureza patrimonial e outros. Ponto. Depois há o subsídio à bilhética, digamos assim, que são os apoios para que os bilhetes que nós pagamos nestes espetáculos não atinjam preços que desviem o público de ir lá. É preciso olhar para isto de uma maneira nova. Estou de acordo, às vezes também estou de acordo, com Rui Moreira, quando ele defende, e hoje está reunido com os agentes da cidade, porque isto envolve Gaia e Matosinhos, à procura de um modelo de financiamento que não pode substituir o Estado, mas que vai permitir que as autarquias possam também subsidiariamente garantir a arte, garantir as companhias de teatro, de bailada, etc. Lembro-lhe o FITEI, que é uma organização brutal que temos aí pela frente e que tem que estar garantida, não passa pela cabeça que não esteja. Mas também não passa pela cabeça que o Governo possa achar que as 3 câmaras envolvidas vão agora subsidiar o FITEI. Tem é que haver regras novas, porque como eu lhe dizia há bocado, está a ver como a estatística não é estática, a vida está sempre a mudar, levanta novos problemas. E a estatística diz, Portugal está maravilhoso, não é? E as pessoas o que fazem é aumentar as suas reivindicações, as suas expectativas. É preciso sentar todos à mesa, como está a fazer hoje o Rui Moreira, o Presidente da Câmara de Gaia e o Presidente da Câmara de Matosinhos, sentar todos à mesa e discutir e dizer o que há no saco dos impostos dos portugueses, porque os políticos não distribuem dinheiro da sua carteira. Distribuem dinheiro que os portugueses colocam através dos impostos. E, portanto, é preciso olhar para o saco e dizer, hoje temos as artes, mas ontem tínhamos a saúde, anteontem tínhamos a polícia, anteontem tínhamos os bombeiros. Temos que olhar para isto numa lógica equilibrada. São 2 milhões que serão distribuídos. Eu creio, à primeira vista, numa questão de sensibilidade, que 2 milhões podem ser usados para uma transição de modelo. Mas o Governo não vai conseguir livrar-se de graves problemas se não mudar o modelo em que isto é, e em princípio deverá fazê-lo por acordo com os atores, com as pessoas que operam nesta área. Foi de facto o Porto o mais afetado? E as companhias que estão sediadas no Porto? Vamos ver, apesar de tudo, eu acho, honestamente, que gostava de saber as estatísticas da assistência aos espetáculos de artes entre o Porto e Lisboa. Porque nós sabemos que quem está mais próximo do poder, neste caso o poder central, é mais ouvido e, portanto, corre o risco de haver enviesamentos nestes apoios. Há-os, por exemplo, a nível do património, toda a gente sabe isto, a cidade, por isso eu fui a favor da taxa turística em Lisboa, no Porto e nas grandes cidades, porque senão enviesa as situações. Mas também a taxa turística também deve servir para isto. Por isso, eu diria que os turistas, em muitos casos, é turismo de espetáculo. O FITEI, o Red Bull Air Race, todas esses grandes, as marés vivas, para lhe dar os que ocorrem também em Gaia, são eventos que trazem muitas pessoas, trazem muita riqueza com eles. E, portanto, muito PIB, para falar uma linguagem que toda a gente entende lá em casa. Portanto, é preciso repensar a forma de estimular
estas ofertas para que elas não acabem. Porque deve haver um reforço no apoio às artes. E deve haver um reforço, mas perceber se estamos a fazer tudo bem no modelo, porque se calhar o que faria sentido era percebermos onde é que estão as debilidades em termos, por exemplo, de público. E há uma coisa em que eu acredito muito, como sabe, é que através da educação pelas artes, nós temos que constituir públicos novos, porque naturalmente, se houver mais público, há mais capacidade de pagar desse público que procura pagar os espetáculos e menos recurso ao subsídio nacional. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora do apoio à banca que custou mais de 17 mil milhões de euros entre 2007 e 2017. Olha, no que choca em relação à banca, são desde logo as contradições em que vivemos no debate público. Por um lado, nós não percebemos as imparidades e era bom que percebêssemos. Eu não sou dos que necessitam de saber se é o Sr. A ou o Sr. B, se é o Presidente do Benfica que já viu a dívida reestruturada não sei quantas vezes, não me interessa nada disso e são números assustadores. E nos bancos onde agora estamos a ter problemas. Não me interessa nada disso. Quero que o Presidente do Benfica passe muito bem, espero que só que não seja penta, mas tirando o resto, quero que ele passe muito bem. A questão é de outra natureza. Do que estamos aqui a falar é de estas imparidades são irresolúveis ou podemos ter a esperança de que os projetos em que se meteu o dinheiro destes bancos ainda possa vir a dar alguma coisa em retorno? Porque me dizem, eu não estou autorizado a divulgar aqui, mas dizem-me que uma das razões que levaram alguns bancos a situações muito difíceis, nomeadamente o BES, é que apoiava grandes projetos de interesse nacional. E que esses projetos de interesse nacional não desapareceram. A Comporta está lá, Troia está lá, Sines está lá. O que me dizem é, se forem interrompidos, é uma desgraça total, perde-se o dinheiro todo. Se continuarem a ser apoiados, é natural que se receba menos, mas é possível receber algum dinheiro. E era isto que eu queria ver nos relatórios de gestão dos bancos, que era dizerem-nos, nós fizemos o nosso trabalho, financiámos a economia em 2007, 2008, 2009. Em 2010, o mundo caiu. O Lehman Brothers trouxe uma nova realidade ao mundo. E, portanto, há aqui muitos projetos que nós apoiamos que eram viáveis e podem ser recuperados e irmos buscar uma parte, se não todo, o dinheiro que lá pusemos. Coisa diferente é sabermos que andamos a apoiar projetos zero, que andamos a investir na economia de casino, nas ações e nos futuros, etc. E devíamos ter isto separados e entendo que o Governador do Banco de Portugal será para mim a pessoa mais incompetente, Carlos Costa, do Porto, incompetente enquanto não esclarecer os portugueses de que lado estão as imparidades da banca. Se foi na economia de casino ou se foi naquilo que pode acontecer a qualquer um de nós, que é, na realidade, irmos almoçar fora, sermos mal servidos e, no fim, temos que pagar a conta. Uma última nota relativamente a este assunto, Albino Almeida. Portanto, o que digo é, alguma coisa está muito mal, mas não será só portuguesa, também dou esse benefício da dúvida aos decisores portugueses, porque a Troika, quando veio cá, achou que 12 mil milhões chegava. Pelo visto, já vamos em mais 60% em cima desses 12 mil milhões. E vamos ver se chega. Portanto, significa que em matéria de banca há muita coisa que não nos estão a contar, incluindo a Europa. E isso é que, para mim, tem que ficar sublinhado. Que nós sejamos incompetentes, eu sou capaz de admitir e até, infelizmente, perceber, porque nos enganamos nos projetos que apoiamos. Agora que a própria Europa, com toda essa... A Europa, o FMI, o Banco Central Europeu, com essa parafernália toda de técnicos que vinham aqui e falavam como se fossem donos disto tudo. Os novos donos disto tudo. E, afinal, não viram estas imparidades todas, não viram estes desastres todos, que já lá estavam, porque não me parece que nenhum seja de agora. E mais, o novo banco diz que a maior parte das imparidades tem origem no estrangeiro. Isto para mim é de uma gravidade imensa, alguém anda a encobrir isto tudo. Muito bem. Passamos agora então para o nosso próximo tema, próximo e último também, falamos de política internacional, a guerra diplomática que trava a cimeira entre Putin e Trump. Albino Almeida, uma nota relativamente então a este tema. Eu apetecia-me citar o Papa Francisco. Eu acho que estamos quer perante Putin,
quer perante Trump, perante duas pessoas absolutamente irracionais, com tentações de poder eterno, tentações ditatoriais, e, portanto, são seres que, se não estivessem neste momento à frente dos seus países, o mundo seria um pouco melhor. Portanto, aquilo que eu diria é o seguinte para comentar estas duas pessoas. É sabido que o Sr. Trump gera vida, continua como Presidente dos Estados Unidos, tem aliás uma acusação sobre isso, a gerir as suas empresas e os seus negócios a seu belo prazer. E ele nunca foi ideologicamente Temos muito... um minuto, Albino Almeida. E vamos aproveitar esse minuto. O Sr. Trump nunca foi ideologicamente muito exigente para com os parceiros de negócio. Desde que lhe paguem e desde que lhe tragam dinheiro para o bolso, ele negocia com quaisquer entidades. E, portanto, eu acho que há aqui dois caminhos diferentes. Foi o Trump, empresário, que marcou uma reunião com o Putin, presidente da Rússia. Agora, o Trump político desfez o que o Trump empresário tinha feito. Isto tem credibilidade? Muito pouca. Ter que comentar isto é já uma tristeza dos tempos que nós vivemos. Muito bem, Albino Almeida, terminamos então com política internacional. Não falamos de desporto nem de futebol. Ainda bem. Tocámos nisso. Albino Almeida, voltamos a ver-nos na próxima semana. Aproveito para lhe desejar uma boa semana. Muito obrigado para si também, para os nossos telespectadores. Foram então estes os temas em análise hoje no Espaço Opinião com Albino Almeida. Eu regresso amanhã.